soberano, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus que está acima de todas as coisas. Soberano Deus, que eu diminua e desapareça, que o Senhor cresça na manhã de hoje. Edifique a vida de um encarregado que está neste lugar. Edifique a vida de um jovem, de um adolescente, de uma criança que está neste lugar. Que possamos estar disponíveis para ouvirmos aquilo que o Senhor preparou para nós na manhã de hoje. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a 7. E Salmos, capítulo 127, 3 a 5. Assim diz a palavra do Senhor: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Palavra do Senhor. Salmos capítulo 127, versículo 3 a 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua alvaja cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Palavra do Senhor. Você pode tomar seu assento. Agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui de pé. Agradeço também ao meu pai espiritual, pastor Cipriano, e à liderança da EBD por me eleger como uma das monitoras para falar na manhã de hoje. E agradeço a ti, papá, mamã, jovem, criança, que tirou um tempo para poder estar aqui conosco. Amém? No pouco minuto que eu tenho, eu gostaria que você, criança, jovem, pai, mãe, que estão neste lugar, que possam acompanhar com muita atenção aquilo que é então a mensagem do Senhor para conosco neste culto de família. O tema que eu irei partilhar é a importância do encarregado. Você que está a apontar, pode apontar a importância do encarregado. O dicionário me define encarregado como uma pessoa que tem um cargo, uma pessoa que tem uma missão, uma pessoa que acompanha a vida de alguém ou que dirige a vida de alguém ou um determinado projeto. E quando nós vamos falar por este minuto sobre a importância do encarregado, nós teremos falar sobre o valor que o encarregado tem, sobre a missão que o encarregado tem na vida dos seus filhos, sobre a autoridade e poder que este encarregado, que pode ser o pai ou pode ser a mãe, tem na vida do seu filho. Amém? No livro de Deuteronômio, onde nós lemos, a Bíblia fala que Deus falava com Israel. E Deus dava orientação a Israel. E no versículo 6, Deus diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E que você possa ensinar essas palavras com persistência e conversar sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A família é o primeiro ministério que Deus vai dando ao homem. Nós precisamos entender que quando Deus criou o homem, Deus criou tudo que existiu na terra. Mas depois Deus disse que façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Só que Deus, ao criar o homem, Ele viu que o homem não poderia estar só. Então Deus cria a mulher e junto eles formam uma família. Amém? A família é um termo que vem do latim
que significa agrupamento de humanos. Então, todo lugar onde tem agrupamento de pessoas que estão ligadas com o mesmo sangue ou não, nós vamos chamar este agrupamento de família. Aleluia. Só que esta família é uma instituição sagrada de Deus. Deus não criou o ser humano para estar só no mundo. Deus não criou o ser humano para viver sem nenhum objetivo. Deus criou o ser humano para que este humano possa ter responsabilidades para poder cumprir aqui na terra. E uma das responsabilidades que Deus vai dando ao homem é necessariamente ligado à sua família. Por isso que nós falaremos aqui sobre a importância do encarregado. Quem é o encarregado? Encarregado é aquela pessoa que educa. É aquela pessoa que tem um encargo sobre a vida de alguém. É aquela pessoa que tem uma autoridade sobre a vida de alguém. E essa autoridade que Deus vai atribuir ao encarregado vem diretamente de Deus. Aleluia. Porque o encarregado, tu pai, tu mãe, tu és a expressão de Deus que Deus colocou na terra. Tu és como um instrumento que Deus colocou na terra para poder instruir o teu filho ou a tua filha. Por isso que nós temos uma extrema importância na vida dos nossos filhos. Por isso que nós temos uma extrema importância na vida da sociedade. A sociedade depende da estabilidade da família. Quando nós temos uma família estável, nós temos um país estável. Quando nós temos uma família estável, nós temos uma igreja estável. Tudo começa pela família. Aleluia. Então nós vamos aqui entender sobre qual é essa importância que o encarregado tem na vida de um filho. Desde o começo Deus estabelece a família na terra. E Deus estabeleceu, a Bíblia fala assim, quando Deus começa a formar o homem, a Bíblia diz ao homem, vão, multipliquem, enchem a terra e dominem sobre todas as coisas. Deixa-te relembrar, encarregado, que nada pode dominar acima de ti. Porque tudo que Deus criou, Deus colocou para você dominar. Será que é um pai e uma mãe me ouvir aqui? A Bíblia diz assim, multipliquem a terra, encham a terra e dominem sobre todas as coisas. Então é tua responsabilidade como pai e mãe que está neste lugar de dominar sobre todas as coisas. E não que as coisas devem te dominar. Você foi criado, você foi estabelecido na terra para dominar sobre todas as coisas. Aleluia. Então você precisa entender que você não foi colocado só para viver nesta terra. Você foi colocado para dominar. Não sei o que é que você é a situação que está a dominar, mas eu vim te anunciar pela ressurreição de Jesus que você precisa dominar sobre todas as coisas. Aleluia. Então Deus vai dando essa responsabilidade ao homem. E Deus encarrega os homens, o Adão, para cuidar do jardim. A primeira importância que o encarregado tem na vida do seu filho é de cuidar dele. Aleluia. É de cuidar. Se Adão não cuidasse do jardim, o jardim não estaria limpo. Se Adão não cuidasse dos animais que estavam no jardim, o jardim seria desorganizado. Mas Deus, quando coloca Adão no jardim do Éden, a parte de Deus já havia feito, que era criar e formar. Mas a parte de nomear esses animais, Deus deixou para Adão. Então na vida do teu filho, existe uma parte que é de Deus, mas existe uma parte que é tua. Existe uma responsabilidade que é de Deus, mas existe uma responsabilidade que é tua. Pai e mãe que está neste lugar. Deus te deu a responsabilidade de instruir o teu filho, de cuidar do teu filho. A primeira instrução que nós vamos dar aos nossos filhos vem por intermédio da palavra de Deus. Porque a primeira figura paternal que nós temos é de Deus. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 11 que tal como Deus é para conosco, nós devemos ser. Isso quer dizer o quê? Tal como Deus é pai para conosco, nós devemos ser pai para com nossos filhos também. Porque o modelo de paternidade
Então, se você quer instruir os seus filhos, comece pela palavra. Comece pela palavra. Porque a palavra é a base de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo vai passar. Esse mundo vai passar. As coisas que estão neste mundo passarão. Mas a palavra de Deus jamais passará. Então, o pai tem que começar por ser um modelo de alguém que ama Deus. Você não pode ser uma pessoa que não ama Deus e esperando que os seus filhos amem a Deus. Não, 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 não. Os filhos, nós os filhos, não seguimos só conselhos dos pais. Nós também seguimos exemplos do pai. Os nossos exemplos falam mais alto do que os conselhos que vocês acabam por nos dar. Então Deus espera que um pai e uma mãe na manhã de hoje se posicione como filho de Deus, para que depois também posicione a sua família. A Bíblia fala que nós mencionamos Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Isso me faz entender que o mesmo Deus que Abraão teve, Abraão apresentou esse Deus a Isaac. O mesmo Deus que se relacionava com Abraão, se relacionava com Isaac. O mesmo Deus que se relacionava com Isaac não parou só por aí, também tomou-se Deus de Jacó. Então eu pergunto ao pai, que tipo de Deus que os seus filhos adoram? Que tipo de Deus você apresenta aos teus filhos? A Bíblia não me diz que Abraão apresentou a Isaac Deus do sol. Não, Abraão apresentou a Isaac Deus de Israel, que criou todas as coisas, que fez todas as coisas, que firmou tudo. Então a primeira coisa que o encarregado precisa ser é modelo na fé, na pureza, no amor, na palavra. Nós queremos ter filhos que estão estabelecidos na vida cristã, mas os pais não estão firmes na vida cristã. Você quer ter um filho que ora 2, 3 horas de tempo, mas você, pai, nem ora 30 minutos. Pai, não seja apenas aquela pessoa que fala. Seja modelo. Aleluia. Seja um exemplo. A tua espiritualidade é a base para que os teus filhos tenham uma espiritualidade estável. É necessário que nós sejamos pais e mães espiritual. Porque a palavra fala que a realidade do homem é espírito. A realidade do homem não é a carne. Porque a carne é limitável, mas o espírito não é limitável. O espírito atinge dimensões que a carne não consegue atingir. O espírito atinge níveis que a carne não consegue atingir. Então eu oro no nome de Jesus para que você seja um pai espiritual, para que você seja uma mãe espiritual. Mesmo você que está neste lugar, ainda não tem
Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, quando nasceu, 8 dias depois, Maria e José levam Jesus ao templo apresentando Jesus. Só que passaram anos, Jesus, depois, aos 12 anos, vão em Jerusalém para festejar a Páscoa. Mas enquanto eles festejavam a Páscoa, eles regressavam para casa. Só que depois Maria e José perceberam-se que Jesus não estava com ele. Pensaram que Jesus estava com os amigos vizinhos, mas Jesus não estava com ele. Quando 3 dias passaram, eles voltam a Jerusalém, encontram Jesus no templo, ensinando e conversando com os mestres. E a Bíblia fala que todas as pessoas ficaram admiradas com Jesus. Onde é que você leva o teu filho encarregado? Onde? José e Maria não foram procurar Jesus no bar. Não foram procurar Jesus na discoteca. Porque sabiam que eles levavam Jesus no templo. E quando encontraram Jesus no templo, toda a gente ficou maravilhado com a inteligência, com tudo que Jesus falava. Porque era lugar que ele já estava lá desde 8 dias. Você pode me dizer que Jesus era Deus, não tinha como se desviar, mas a Bíblia fala que Jesus também era 100% homem. Então, como homem, o pai e a mãe lhe ensinaram o caminho de Deus. E quando ele cresceu, 12 anos, Jesus não se esqueceu. Jesus não se esqueceu do caminho. Que caminho você ensina aos teus filhos? Mas deixa-te apresentar que no dia de hoje só existe um caminho, só existe uma vida e só existe uma verdade. Chama-se Jesus. Então saiba, pai e mãe, você é o fundamento da espiritualidade dos teus filhos. Comece por ter um relacionamento estável com Deus. Seja uma mulher de oração. Às vezes os pais só deixam a oração para as mães. Seja também um homem de oração. Porque se vocês dois estiverem num só espírito, as coisas vão caminhar bem. Aleluia. Pai que está aqui, não deixa o dever de orar sobre a mãe. Tu também chamado para orar. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus não falou com Sara. Deus falou com Abraão: pai, você é o primeiro sacrificador da tua família. Porque quando Abraão levava Isaac até para lhe matar, Sara não estava lá. Então a responsabilidade de fundamentar o espírito na família não dependeu apenas da Sara, dependeu também de Abraão. Então, pai que estás aqui, você é o primeiro sacrificador da tua família. Saiba trabalhar junto com a tua mulher. Saiba poder ajudar a espiritualidade. Aleluia. Você pode colocar aqui no nome de Jesus, que Deus te abençoe. A estabilidade espiritual não depende apenas da mãe, depende dos dois. Se teremos pais espirituais, teremos mãe espiritual, teremos uma família espiritual. Até porque quando o pai e a mãe se unem, dizem que agora se tornaram um só. Aleluia. Aleluia. Então não é um só na carne, também tem que ser um só no espírito. A dimensão da mulher é atingido, o pai também tem que atingir. A espiritualidade que o pai vai atingir, a mãe também tem que atingir. Aleluia. Aleluia. Então essa é a primeira importância de você estabelecer uma visão espiritual. Porque a Bíblia fala que o mundo espera pela manifestação dos filhos de Deus. Só que se os pais falharem nessa instrução, não há ninguém que vai se manifestar. Não há nenhuma geração que vai se manifestar. Para que a nossa geração se manifeste, para que a geração desses meninos lá em cima se manifestem, precisamos de encarregados espirituais. Precisamos de homens e mulheres espirituais. Aleluia. Para correr com o tempo. A segunda visão que Deus dá ao homem é a visão social. Aleluia. Falamos do espiritual. Sim, o espiritual não baseia só aí. Onde nós lemos no livro de Salmos, a Bíblia fala assim:
que os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá, como flecha na mão dos guerreiros, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua alçafa cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Depois de você estabelecer a espiritualidade na tua casa, saiba que Deus te concedeu a visão social. A visão de você edificar o estado moral do seu filho e edificar o estado físico do seu filho. Existem muitos encarregados que não conversam com seus filhos. Existem situações que nós, os nossos filhos, estamos a viver que vocês desconhecem, porque esqueceram-se da visão moral. O pai é o primeiro depois de Deus. O pai é o protetor do seu filho. Tem que proteger a mente do seu filho. Nós estamos numa era de tecnologia avançada, mas como é possível um pai dar telefone numa criança de 10 anos, de 11 anos, de 8 anos e não averiguar esse telefone? Como é possível? As crianças estão a destruir-se por causa da tecnologia. Tudo por quê? Porque temos pais que se esqueceram da visão moral. Esqueceram-se da visão moral. Esqueceram de ampliar a mente dos seus filhos. Esqueceram-se de controlar o que meu filho vê. Hoje em dia o inimigo está a usar todos os tipos de armas para destruir famílias. Porque ele sabe quando destruir família vai destruir a igreja. Quando destruir a família vai destruir o país. Quando destruir o país, o que é que vai nos restar? Nada. Hoje em dia na televisão tem bonecos onde um homem e um homem estão a se relacionar. Será que pai que está aqui, você controla o que os teus filhos assistem? Você controla o que teus filhos veem nas redes sociais? A Bíblia fala que as más influências corrompem o bom costume. Espiritualmente estás lá, ok. Mas você precisa se lembrar da visão moral, da visão física. Acompanhar e controlar. Porque se você espiritualmente edificar o teu filho e você não ter aquele controle moral, porque estamos a ver excesso de gravidez precoce na juventude, excesso de gravidez precoce dos adolescentes, porque o pai se esqueceu da visão moral. O pai vai trabalhar de manhã, volta 20 horas, não se preocupe em controlar o que é que meu filho fez durante o dia, com o que é que meu filho falou durante o dia. E hoje nós estamos a receber conselhos de fora em relação ao do pai. Depois porque pôr na gaia cacacate, na ele tem seu cabelo de na ele tem seu cabelo de. Será que você tem cumprido com a tua visão moral? Será que tens controlado e acompanhado o teu filho? Será que tens sido participante ativo na vida, no desenvolvimento do teu filho? Há pai aqui que quando o filho tinha 15 anos, o pai ainda conhecia o filho. Agora que o filho já tem 20 anos, o pai não conhece esse filho faz quê? Há muitos pais que colocaram o filho na escola, nem sabem se o filho estuda aqui curso. Nem sabem como é que o filho está a desenvolver. Mas Deus, além da visão espiritual, Deus te deu a visão moral. O filho é como uma flecha nas tuas mãos. Se eu pegar uma flecha e lançar onde dessa cadeira, só vai chegar onde dessa cadeira. Mas se eu pegar uma flecha, mirar muito bem, onde eu como pai não cheguei, o meu filho vai chegar. O meu filho vai chegar. Existe dimensão que os nossos avós não chegaram. Os nossos pais chegaram. Existe dimensão que os nossos pais não chegaram. Nós vamos chegar lá. Como é que vamos chegar lá? Se vocês pegarem muito bem, nos mirarem muito bem, acertarem a mira, nós chegaremos. Existem pessoas aqui que o nome dele não é conhecido. Mas se você investir moralmente no teu filho, se você investir fisicamente no teu filho vai chegar distante. Será que o pai de Nelson Mandela era conhecido? Não era conhecido. O pai do nosso presidente João Lourenço era conhecido? Não era conhecido. Mas ele mirou bem a flecha. Ele mirou muito bem a flecha. Ele educou. Não só educou, acompanhou. Não só acompanhou, disciplinou. Não só disciplinou, instruiu. Há pai que acompanha, mas não disciplina. Filho não é para lidar
nós trabalharmos e vendermos, mas o mais importante ainda é trabalharmos a visão moral e física dos nossos filhos, trabalhar na educação dos nossos filhos, trabalhar na ética dos nossos filhos. Há filhos que você lhe fala, você vestiu mal. A minha mãe que me disse que tenho que vestir assim. Mas essa mãe não está entendendo que o filho está vindo na igreja, que o corpo do filho é um templo do Espírito Santo. Essa mãe não está entendendo. Então o filho vai crescendo segundo aquilo que o pai vai semeando na vida do filho. Se temos mães que se vestem com modestia, teremos jovens que se vestem com modestia. Se teremos pais que são bons maridos em casa, teremos futuros bons maridos em casa. Há pais que é bom na educação, mas falha como marido, falha como pai. Futuramente o teu filho será tal como você é. Porque nós os filhos, nós vemos mais um exemplo. Eu lembro que para mim ter uma vida de oração, eu vi a minha mãe de madrugada está a orar. Essa mulher está a fazer o quê? Discutiu com meu pai, está a orar. Tem complicações, está a orar. Discutiu, está a orar. E eu comecei a falar, eu quero experimentar o que ela faz. Eu quero ver o que ela vive na oração. E é esse modelo que eu segui. Se eu estou aqui de pé é porque tive pais, tenho pais que estão a me orientar. Não só meu pai biológico, como meu pai espiritual também. Então é necessário que nós semeemos na visão moral e física dos nossos filhos. Há crianças que não estão a estudar. Não precisa ser rico para colocar o filho na escola. Coloque o filho na escola. Nem que for uma explicação, coloque. Porque você não sabe o que esse investimento pode te trazer. Você não sabe o que esse investimento pode te trazer. Então, instrua o filho. Seja um modelo para os filhos. Instrua no trabalho. Instrua no negócio. Siga o acompanhamento do filho. Como é que o filho está a desenvolver? Qual é a dificuldade que o meu filho tem? Nós devemos criar um ambiente equilibrado em casa, em que o filho, quando tem um problema, chega no pai e fala com o pai. Filho, quando tem algo que não está aí bem, fala com o pai. Precisamos mudar e renovar o nosso entendimento encarregado. Porque tem uma visão espiritual, tem uma visão moral que Deus colocou. Aleluia. E por terminar mesmo, eu gostaria também de falar nos filhos. Nós devemos saber que nossos pais são autoridade terrestre para nós. Não basta apenas sermos pais espirituais, sermos pais que vão cumprir a sua visão, se termos filhos que não obedecem e não honram os pais. É tudo uma questão de união. O pai vai fazer a sua parte, a mãe também vai fazer a sua parte. Você também, filho, criança, jovem, adolescente que está aqui, faça a sua parte. Siga a instrução da tua mãe. Ouça o conselho do teu pai. Há filho aqui que não ouve o conselho do pai. Pai falou 1, filho dá no 5. Filhos que estão neste lugar, os nossos pais são autoridade terrestre aqui na terra. Para que nós possamos viver muitos anos de vida, precisamos honrar os nossos pais, obedecer os nossos pais, crianças que estão lá em cima. Precisamos obedecer e honrar os nossos pais. Precisamos respeitar a autoridade paternal dentro da casa. Você não pode o pai falar, não sai às 21, você filho saiu às 21 horas. Não. Assim os teus dias na terra estão a ser diminuídos. Por isso que muitos jovens, no índice da mortalidade no país, tem mais jovens a morrerem do que adultos, do que mais velhos. Tudo porque estamos a falhar nisso. A Bíblia fala, filho, obedeçai o teu pai para que os teus dias na terra se prolonguem. Se estamos a ter muitos jovens a morrerem nos 20, nos 22, nos 25 anos, é porque estamos a ignorar a instrução dos nossos pais. Então, o jovem que está aqui, se outra hora você não obedecia aos teus pais,
você ignorava os teus pais. O convite é feito para mudar essa mentalidade, para mudar esse comportamento, para seguir a instrução do teu pai. E assim, se todos nós nos unirmos, teremos uma família estável. E se nós temos uma família estável, teremos uma igreja estável. Deus está à espera que cada pai, cada mãe, cada jovem, cada criança faça a sua parte para o desenvolvimento da família. Amém? Amém. E Deus abençoe no nome de Jesus. Amém? Amém. Ok. O trabalho está sendo bem feito, hein? Amém. Amanhã